Então, bom dia, sejam todos bem-vindos. Os meninos aqui fazendo presença, a última aula do dia com filosofia, né, gente? Capítulo 15 do nosso livro. Hoje o tema é sobre o Max Weber. Estava falando aqui sobre, não no sentido da sua biografia, né, mas vamos discutir um pouco da sua teoria, já que a gente vai falar da ética protestante e o espírito do capitalismo. Basicamente o título da sua principal obra, tá certo? E vamos falar um pouco sobre a sua teoria. E aí, para isso, obviamente, a gente vai fazer um resgate histórico, né? Para falar um pouco aí dessas reformas protestantes que ocorreram, culminando aí nas teorias separatistas aí, entre o cristianismo, tá certo? E as várias igrejas que se formaram ao longo. Bem, o que é que a gente pode começar aqui discutindo sobre esse tema, certo? A gente primeiro deve trazer na leitura, quando a gente fala do Weber, entender um personagem que bebeu na fonte assim dessa teoria, que foi o Martim Lutero, certo? Então, Lutero, ele propôs, pessoal, a chamada lei da predestinação. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que a teoria de Weber vai dizer que existe uma ética, tá certo? No protestantismo, e existe outra ética na moral católica. Então, cada uma dessas possui morais distintas, tá? O pensamento ético do protestantismo é diferente do catolicismo. Isso começa porque Lutero, né, ele fala dessa discussão da predestinação. Então, por exemplo, para os cristãos católicos, apostólicos romanos, olha como é interessante. A ética dessa religião vai promover, por exemplo, a absolvição dos pecados. Eles querem a salvação, né? Os apostólicos romanos, nesse período aqui, queriam colocar boas ações para conseguir chegar ao paraíso, aos céus. Né? Bem romântico a análise aqui. E o Lutero ele diz que isso não tinha nenhum sentido, porque nós, quando nascemos, nós já somos predestinados. Se você vai para o inferno, não tem jeito. Por mais boas ações que você faça, você vai independente dessas ações. Tá? Então, o Lutero trouxe essa argumentação. E aí, através disso, o Max Weber ele começou a ver, começou a perceber que os protestantes da Europa como um todo, né, principalmente lá na Inglaterra, eles tinham um maior sucesso. Tá? Eles tinham assim uma vida financeira e econômica mais próspera. Né? Aí ele já relaciona, tá certo? Ao espírito do capitalismo. Então, veja que a gente está falando de um contexto, digamos assim, da história do cristianismo que ocorreu, que começa a partir do século XIV, basicamente, o século XIV, né? E na transição dessa chamada Idade Média para a Idade Moderna, né? Que quando começa a partir de 1500 o mercantilismo, né? Que quando começa no século XVI as práticas capitalistas propriamente ditas, culminando no século XVII com as revoluções de imperialismo, aquela coisa, nesse sentido, começou a se observar que as pessoas de maior sucesso possuíam uma ética cristã diferente daquelas idealizadas pelo cristianismo apostólico romano, certo? Por quê? Vamos lá. Porque daqui a pouco eu vou falar mais sobre o Lutero, mas antes deixa eu falar do Max Weber, a sua teoria, né? Ele começou a observar que os protestantes, aqueles que não concordavam, continuariam sendo cristãos, só que não concordavam com algumas práticas da Igreja Católica. Tá? E ele começou a observar que entre os mais prósperos eram os protestantes ao invés dos católicos. E aí ele foi entender a gênese disso. Por que isso acontecia? Porque a ética do protestantismo, né,
não condenava, por exemplo, os juros, tá? Que na ética do catolicismo, você cobrar juros, impostos, era algo que ia lhe fazer assim o lucro. E aí você não ia para o céu, você ia para o purgatório. Era mais ou menos essa leitura que se tinha. Né? Por exemplo, a acumulação da riqueza. Era uma ética que no cristianismo católico, o trabalho duro, a acumulação, era tudo condenado. E do outro lado, né, os que não concordavam com isso, continuavam sendo cristãos, só que chamados protestantes, tá? Eles eram considerados uma prática normal, né? Principalmente pela tese do Lutero, que vai falar da discussão da predestinação, tá certo? Então, nesse caso, gente, tem um trecho aqui, logo no início da página 130 do capítulo 15, que eu quero ler aqui, são 3 linhas para explicar bem. Então, essa é a teoria do Max Weber, né? No século XIV, o sociólogo Max Weber realizou um rigoroso estudo sobre as relações entre o advento do capitalismo e a difusão do protestantismo. Tal pesquisa o levou a considerar que, na Europa Ocidental, predominava entre os indivíduos de melhor condição social a religião protestante. E aí essa é a teoria do Max Weber. Então, quando a gente pensa em teoria do Max Weber, o que é que a gente logo elabora na discussão? Que quem teve o maior sucesso na Europa Ocidental foram, sucesso que eu digo econômico, né, financeiro, foram os que eram de religião protestante. Por que isso acontecia? Ele vai explicar por causa da ética protestante, que é diferente da ética católica, tá? O que é a ética? São discussões de moral, de princípios, certo? Então, isso levou aos protestantes, os cristãos protestantes, um maior sucesso, eram mais prósperos, ok? Só me diz aí se estão entendendo essa tese aqui. Dá um sim se estão entendendo essa tese aqui do Max Weber. Tudo ok? Posso seguir para a próxima? Sim. Muito bem. Obrigado aí pela participação. Então, nesse contexto, a gente entendendo a forma, entendendo a tese, certo? Que fala, né? Que na Europa Ocidental existia uma classe mais próspera do que outra, mesmo sendo cristãos, e entre eles os protestantes enriqueceram mais do que os católicos. Vamos entender os motivos disso. Então, a gente vai agora, nesse contexto histórico, explicar um pouco do que se passava, tá bom? Esse contexto histórico. Quais foram os principais questionamentos que resolveram a igreja cristã romper, né? Ela entrar em uma crise, ela começar a ter divergências internas. Tá? Por que isso ocorreu? Então, lembrando, alguns motivos se explicam a crise que o cristianismo passou aí no final da Idade Média e início da Idade Moderna. Um dos fatores, a gente já começa apontando aqui, o próprio século XIV, século XIII, século XIV, que são considerados, gente, o século das trevas. Por quê? Porque aconteceram muitas coisas negativas, né, para a humanidade, principalmente lá na Europa Ocidental. Um exemplo, esse ano, nesse século XIV, a gente teve a chamada Guerra dos 100 Anos, né, que, na verdade, durou mais que 100 anos. Foram 116 anos, uma guerra entre França e Inglaterra, certo? Nessa guerra, obviamente, essas monarquias elas saíram totalmente fragilizadas, né, porque todos os recursos eram proporcionados à abstração para a manutenção dessa guerra, tá certo? Era uma guerra que envolvia as questões familiares das coroas, né? Para vocês terem uma noção, existiu, por exemplo, só para ter uma noção, assim, depois a gente pode aprofundar, isso não é o tema, né, da Guerra dos 100 Anos, mas assim, imagina que um rei inglês se casa com a princesa da França, então, e essas nações em guerra, então, envolve família, né?
tendo em vista que algumas regiões estavam em disputa. Aí um dizia, não, essa área aqui é da França, e outros diziam, não, essa área é da Inglaterra. Não, mas o rei que é casado com a... Sabe? Então, teve tudo isso aí nessa compreensão dessa guerra e, obviamente, né, a Guerra dos 100 Anos trouxe muito gasto bélico e muitas mortes. Então, os reinados eles ficaram muito fragilizados. A população, né, trabalhava muito e era explorada para poder custear essas guerras, né? A fome era eminente nos reinos, né? E algumas doenças, gente, foram fundamentais para a análise desse chamado século das trevas, como, por exemplo, a peste negra, né? Então, começou muitos conflitos entre algumas classes que se alimentavam, né, desse modo de viver da época do feudalismo. Então, a gente teve uma crise entre o reinado, a gente teve uma crise entre a Igreja Católica e uma crise na burguesia. Cada um queria mais poder do que o outro. Lembrando que, nesse período, a Igreja ela começou a entrar em crise, em decadência, porque o rei agora queria uma autoridade maior do que o próprio Papa, né? E a burguesia que estava em ascensão, né? Muitos comerciantes estavam enriquecendo, mas os reis cobravam muitos impostos. Então, isso entrou em conflito. Então, foi um século assim, de muitos conflitos, e no pilar disso tudo, quem é que estava? A Igreja Católica, o papado. Então, o início de tudo, né, começa aí no século XIV, chamado século das trevas, né, com muitas, enfim, questões aí importantes. Então, a burguesia reclamava da cobrança imensa de juros, né, dos impostos dos reis, que eles vendiam as suas, por exemplo, as suas, deixa eu colocar o termo correto aqui, os burgueses eram comerciantes, mercadores, então eles vendiam seus mercados, né, e para isso eles tinham que passar por áreas onde estavam, por exemplo, os castelos, e aí tinha que passar numa ponte, e aí o rei cobrava taxa por isso. Então eles ficavam insatisfeitos, né, com tudo isso aí. O rei queria um poder maior do que a igreja condenava algumas características, como, por exemplo, essa própria tese do Max Weber, né? Então, ele colocava que não tinha essa coisa de predestinação, né? Você vai para o céu se fizer boas ações. E os reis, né, pegando essa tese do Martim Lutero, da predestinação, já dizia que não, já somos predestinados. Se eu tenho muito dinheiro, é porque eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que fazer de tudo para enriquecer, porque essa é a minha predestinação. E aí isso vai independer se eu vou para o céu ou para o inferno, entendeu? Então, começou todas essas confusões e uma crise importante vem passando a igreja com o rompimento de algumas lideranças da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente a partir da venda e compra de indulgências, tá certo? Vou explicar o que significa isso daqui a pouco, tá? Que são as famosas indulgências, tá certo? Bem, quem foram os contestadores, pessoal? Ou seja, aquelas pessoas, aqueles líderes da Igreja Católica Apostólica Romana que começaram a não concordar com algumas práticas da Igreja, começaram a sair da Igreja e montar sua própria igreja. Tá? Por exemplo, existiam alguns que não concordavam com o celibato, que é o padre, por exemplo, ele não pode ter um casamento, né? Alguns diziam, inclusive, fazendo uma crítica, que isso se estabeleceu da igreja porque a igreja era muito rica, não é verdade? E se o padre se casa, ele vai ter que dividir metade da fortuna da igreja com a sua companheira. Então, isso foi proibido. Então, alguns eram contra isso, né? Outras práticas, né? Como, por exemplo, a adoração de santos em imagens, alguns não concordavam com isso. Por exemplo, a missa ter em latim, né? Mas a gente estava na Europa, então tinha os anglo-saxões que não gostavam da missa nessa língua.
né? E aí eles começavam a discordar de algumas práticas da igreja, entendeu? Aqui existem alguns, eu citei aqui os mais importantes no livro. A gente tem um muito importante aqui que deu, por exemplo, fundamento para o Martim Lutero e posteriormente lá na frente, né? Se elaborar as 95 teses do Martim Lutero, né? Que foi o John Wycliffe, tá certo? Ele está justamente aí no chamado século das trevas, né? Então, ele iria fazer uma crítica a esses dogmas da igreja, o John Wycliffe, né? Por exemplo, a veneração dos santos, né? A questão do celibato, isso que eu acabei de explicar. Isso foi o que ele defendeu na sua tese de doutoramento, né? Ele era professor de uma importante universidade, né, inglesa, Oxford, tá? E nesse contexto, né, ele é um dos mais importantes contestadores. Ele começou a romper com a Igreja Católica. E aí vem um dos mais, assim, dois importantíssimos aqui, que formaram, inclusive, a sua própria igreja. Um foi o Martinho Lutero, tá? E o outro foi o João Calvino, que formou a igreja calvinista, e o Lutero, o luteranismo, né? Bem, ele era um devoto, né? Um monge da igreja católica, devoto da Virgem Maria, tá? Só que ele não concordava com a igreja em alguns pontos. Inclusive, ao todo foram 95 contestações. Por isso que ele é conhecido como as 95 teses de Lutero, que ele prega lá na Basílica de São Pedro, tá certo? As 95 teses contestando a igreja, e aí ele é expulso da igreja e ele forma a sua própria igreja, né? A igreja luterana, tá? E aí, olha só, uma das principais questões que ele criticava era as indulgências. Então, o que eram as indulgências? Imagine que alguém pecava, tá certo? E aí o padre ia lá e dizia: rapaz, ó, esse seu pecado foi muito grave. Nesse sentido, você vai fazer o seguinte: você vai ter que investir, tá certo? Tanto em dinheiro na reforma da nossa igreja. Assim você, quem sabe, né, poderá ser perdoado. Então começava a fazer essa corrupção na igreja, né? E o Lutero criticava muito isso. Às vezes você tinha um pecado extremo e já sabia, ó, esse pecado extremo você não pode ser perdoado. Agora sim, dá para dar uma aliviada se você de repente pagar algum dinheirinho, né? E aí ia comprando, corrompendo as pessoas. Então essa compra e venda das indulgências era uma coisa terrível que era criticada aí, né, pelo Martinho Lutero. O Calvin, o Calvin não, o Calvino, né, o João Calvino, que lançou a igreja do o calvinismo, né, ele já dizia com relação à perspectiva ética, ele se fundamentou na ética da, daquela tese que eu expliquei agora há pouco, né, do Max Weber. Então, ele achava que o acúmulo de capitais, você trabalhar duro, né? E acumular riqueza. Por exemplo, o católico, o apóstolo Romano dizia: não, eu sou pobre porque eu sou filho de Deus. Já o Calvino dizia: não, Deus não quer ninguém pobre. Deus quer que todo mundo seja rico. Então, temos que trabalhar para isso, não se conforme. Né? E isso aí iria trazer, né, essas, digamos assim, divergências internas, e esses líderes eles começaram a se, né, fragmentar da Igreja Católica. Um bem conhecido, certo, que não concordava com as práticas da Igreja Católica Apostólica Romana, que vem posteriormente, ele é mais, digamos assim, da transição mesmo assim para a idade moderna, né, por volta ali do século 16, 17, 15, 16, eu não estou bem lembrado, mas é o rei Henrique VIII. Não sei se vocês lembram da história do Henrique VIII, lá das aulas de história e tal. O Henrique VIII, que ele montou a igreja anglicana, né? Ele queria um herdeiro e a sua esposa não conseguiria dar um herdeiro a ele.
E ele acreditava que era a esposa que era amaldiçoada, né? Queria até matar a coitada. E, poxa vida, naquele tempo a medicina não era avançada, não tinha como você dizer, ó, rei, o problema é o senhor que só, né, produz XY, e aí não dá certo isso e tal. Você falar isso para o rei, com 2 minutos sua cabeça estava cortada, né? E ele acreditava que a culpa era dela, e chegou no Papa e diz, ó, eu quero anular meu casamento, eu quero que você me descase, porque nesse tempo não tinha um divórcio, né? E o Papa se negou a fazer isso, porque nesse período também, lembra, a soberania, né? Era do Papa, mas os reis queriam ser maior e tinha essa disputa. Então o Papa, para punir, para ver que ele está abaixo, disse: não, eu não vou fazer o divórcio. Né? É uma prática que a gente não é conivente com isso. Não existiu divórcio no cristianismo nesse período. E aí ele fez: tá certo, então eu vou sair e vou formar minha própria igreja. E foi isso que ele fez, né? Se casou com outro, teve um herdeiro, formou sua própria igreja, a igreja anglicana, tá certo? Então, vejam, as práticas da igreja católica como um todo, elas foram começando aí a entrar em conflito, tendo em vista que os líderes dessas igrejas, né, eles começaram a ter desavenças sobre as práticas da igreja católica romana. E aí se fragmentaram, continuaram sendo igrejas cristãs, tá? Mas igrejas agora sobre outro viés, tá certo? É um cristianismo, porém, a gente tem aí fragmentações até hoje. A igreja presbiteriana, a igreja protestante e por aí vai, tá certo? Bem, e aí o que foi que o Max Weber ele analisou? Ele analisou que aquelas pessoas que romperam com a igreja, que formaram as chamadas ideias protestantes, elas se tornaram mais prósperas por causa da sua ética, principalmente através do conceito, né, da predestinação. Então, a igreja como um todo, ela tinha essa perspectiva de promover o bem, a prosperidade, né, as coisas boas do cristianismo. Porém, algumas práticas, né, forçaram a alguns membros, alguns líderes romperem, né, por não concordar com as indulgências, como o casamento, como a acumulação, o trabalho duro, você lucrar, a prática de juros. E isso os protestantes aderiram, porque eles já acreditavam que não, aqui é a predestinação. E os católicos mais ortodoxos diziam que não, se você fizer isso, você pode ir para o inferno. Né? E aí o que o Max Weber observou, que a ética protestante e o espírito do capitalismo fizeram com que os protestantes enriquecessem, que fossem mais próximos, tiveram mais sucesso, tá certo? Então, basicamente, essa é a leitura do capítulo 15, que vai falar sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Tranquilo, gente? Tudo bem? Para a gente finalizar, hoje eu queria finalizar com vocês, tratar a aula mais, né? Já está aí na última aula do dia, então não vou estender tanto, vou só gabaritar aqui, tá certo? Uma questão lá da página 138, tá? É a seção praticando, que vai falar uma questão sobre isso que a gente fez, sobre a reforma religiosa lá no século XVI. É correto afirmar que, resposta correta, letra D, né? Fundamentou-se nas doutrinas de salvação pelas obras e na falibilidade da igreja e da Bíblia, certo? Achavam que a Bíblia era falha, que a igreja cometeu falhas, tá certo? E por isso que se fundamentou nessas questões. Letra D de dado, número 1 da sessão praticando. Combinado? Perguntas, dúvidas, podemos encerrar? Sim? Ruth, entendeu? Tauane, Jéssica, Sucena, conseguiram entender, gente? Ok? Então vamos fechar por aqui, tá certo? A aula de hoje
Obrigado, tenha um excelente dia. A gente se fala na próxima semana. Tamo junto sempre, gente. Valeu. Tchau, tchau. Os.